seja bem-vindo a mais um Cearama Conecta. Hoje estou aqui com duas mulheres lindas, a Liara e a Melanie, mãe e filha do agro. É um prazer, uma alegria estar com elas aqui. Já conheço a Liara há algum tempo, sou fã de carteirinha. Então tá, vamos lá. Eu sou a Carla, eu sou embaixadora do Agro Mulher e estou aqui hoje e vou pedir para a Liara se apresentar e para a Melanie se apresentar também. Carla, é uma honra estar aqui mais uma vez, participando com você desse projeto. Quero te agradecer por sempre acreditar em mim como pessoa e no meu trabalho também como profissional. A gente já escreveu algumas histórias juntos, né, até aqui. E muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com a minha filha também. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. E a gente conseguir proporcionar esse impulso, né, para toda a cadeia produtiva. Legal. Então, Carla, obrigada pelo convite. Como minha mãe já disse ali, eu me chamo Melanie, né? Eu fiz administração de empresas em São Paulo. Eu me formei tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E agora eu estou junto no negócio lá, aprendendo um pouquinho cada dia. Eu já passei pelo setor de RH, agora eu estou no financeiro. A gente quer fazer essa outra atividade para ver onde a gente se encaixa mais, né? Eu acho interessante. E é muito bom poder trazer nossa história para vocês aqui. Que legal, fico muito feliz. Obrigada por ter aceitado o convite. Então, hoje, vamos começar perguntando para a Liara como que ela chegou no agro, como que ela entrou no agro. Porque às vezes a gente já vê a pessoa lá bem-sucedida e pensa que é uma pessoa que teve sorte, mas às vezes a gente tem que saber de onde que surgiu, né? Ela sempre foi do agro, ela entrou depois. Como que começou? Como que você entrou no agro, Liara? Você sabe, Carla, que eu já me perguntei isso várias vezes. A minha infância, eu passava as férias na fazenda, né? E nossa, eu ficava esperando o ano inteiro para chegar, porque daí era aquele encontro junto com as minhas primas, né? Eu adorava ficar lá, porque eu gostava muito de brincar para fora de casa. Eu sempre fui uma criança que eu gostava de brincar para fora, né? De bicicleta, jogar bola, né? Enfim. E morava no Rio Grande do Sul, né? Passei minha infância no Rio Grande do Sul e quando eu entrei na minha adolescência, eu vim morar no Mato Grosso do Sul e acabei tendo mais contato, né? Principalmente aos finais de semana com a fazenda, com a parte da lavoura. E você tinha as primas aqui também ou só no Rio Grande do Sul? Não, eu tinha as primas aqui. Então, nossa, para mim era uma alegria imensa, assim, passar o final de ano aqui, todo mundo junto, né? Eu acho que para mim aquilo era muito incrível, né? E aí, quando eu estava na minha adolescência, meu pai, ele começou, a gente tinha um pouco de pecuária, e aí a gente saiu dessa área da pecuária, a gente foi 100% para a agricultura naquela época. Foi uma transição que teve no Mato Grosso do Sul, né? Era mais pecuária antes, né? E depois que o pessoal começou. Foi um período onde precisava se reformar as pastagens e tal, né? E a gente já tinha muita expertise com a agricultura, né? Por causa do Rio Grande do Sul. Meu pai começou a trabalhar com a agricultura no Rio Grande do Sul e aí a gente entrou nesse barco. E aí, quando eu estava na minha adolescência, eu comecei a ajudar o meu pai em pequenas coisas ali na fazenda. A minha diversão era dirigir, eu achava o máximo, eu ia para a fazenda dirigir, né? Achava incrível aquilo. E quando parece que foi acontecendo naturalmente, sabe? Eu fui me envolvendo cada vez mais. E foi gostando? E foi gostando. Eu fui gostando porque, assim, eu acho a agricultura muito dinâmica, né? E eu sou uma pessoa muito dinâmica também. Então, todo dia era um desafio novo, todo dia era algum aprendizado novo. Então, o novo sempre me atraiu. E na agricultura, nem um dia é igual ao outro, né? Não, nem um dia é igual ao outro. Então, eu acho que assim, o que mais me chamou a atenção, e de repente naquela época eu não conseguia expressar tanto, era essa transformação o tempo todo, né? E passava fases, e passava ciclos, e aí a agricultura nos últimos 20 anos, ela inovou demais, eu acho que foi o setor que mais inovou, né? E acho que o novo sempre me chamou muito a atenção, né? E eu sempre era uma menina muito curiosa,
né? Eu sempre fui muito curiosa, eu gosto de saber, eu gosto de entender. Então, tudo que eu faço, eu gosto sempre de estudar um pouco antes, pesquisar um pouco antes, para mim entender, sabe? A essência mesmo do negócio. Então, acho que, como eu entrei na agricultura, foi uma forma Foi até natural. natural. Foi uma forma natural. Apesar de outras mulheres que às vezes são filhas de agricultores, né? Que não se interessam também pelo agro, né? Você se interessou, você se identificou E assim, o e que eu ficou. vejo muito, Carla, é o seguinte: meu pai, ele nunca falou não vai, né? Ah, não vai porque lá só tem homem, ou não vai porque lá não é coisa de mulher, não. Sempre deixou. Então, era interesse meu. Ah, eu queria ir lá, subir em cima de um trator, eu subia. Eu queria ir lá, subir em cima de uma colheitadeira, eu subia. E, às vezes, com algumas conhecidas minhas, eu não via isso acontecer, né? Então, E o que foi mais desafiador para você, né? Nesse processo, né? Que hoje você já é uma pessoa que está mais madura, né? Você olhando para trás, o que foi o maior desafio, assim? Carla, você sabe que eu sempre levei as coisas tão naturalmente que muitas vezes eu nem enxergava como um problema ou Desrespeito. ou um desafio ou algo assim. Eu enxergava que era algo que precisava ser feito, né? Então, o que tinha que ser feito naquele momento? Tinha que ser feito aquilo. E como tudo na vida, a gente encontra dificuldades, né? Sim. Então, pode ser Qualquer profissão. qualquer profissão. Então, pode ser com coisas, com pessoas, qualquer setor, qualquer Mas, por área. exemplo, no agro, você acha mais desafiador a parte do clima, que você não controla, ou a parte de pessoas? Mão de obra, estruturas, produtos? Então, eu acho que o maior desafio no agro ainda é o clima, né? O clima não tem como. As pessoas, você consegue direcionar, você consegue ensinar, você consegue fazer elas refletirem sobre algo, né? Agora, o clima você tem que esperar, né? Então, é uma coisa que realmente você não tem controle. Então, eu acho que um dos maiores desafios, assim, que eu percebo, né, com o passar do tempo também, é o fator climático, né? Então, assim, desde os primórdios, o clima vem sofrendo transformações, né? Ele vem mudando. Então, isso hoje em dia é a parte mais desafiadora, assim, lá de toda essa trajetória que eu enxergo. E não só para a Liara, né? Eu acho que todo mundo que trabalha no agro enfrenta esses desafios das questões climáticas. Esse ano, a safra 24-25 foi muito desafiadora no sul do MS. Nós tivemos regiões aqui que ficaram 37 dias sem água. Né? Sem chover, sem Perdeu lavoura, muita gente perdeu lavoura. Então, assim, cada ano é um clima diferente. Não tem como você falar assim, é comum aqui ser assim. Mas esse comum de ter essas secas não é na mesma época. Talvez esse ano eu vou ter mais água. Então, lá no Mato Grosso, por exemplo, muita gente perdeu lavoura porque choveu muito na época de colher. Então, esse jogo de cintura no agro é muito importante, né? Para você não desanimar, não desistir. A gente tem que sempre olhar como é um cíclico, né? Eu sempre falo que é cíclico, assim como muita coisa na vida da gente também, ela sofre ciclos e transformações e mudanças, né? E seguir em frente, né? Não pode desistir, não pode parar, né? Você, nesse período, assim, né, da sua trajetória, teve alguma vez que você sentiu que a sua presença ali na fazenda fazia diferença para o negócio? Se você não tivesse ali, teria sido diferente? Sim, eu sempre trouxe várias ideias de como fazer diferente, né? Então, se aquela forma ali já não estava ficando mais adequada, se estava vindo novidades, né? Então, como eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fiquei muito de olho em tudo que estava acontecendo no mundo, né? Essa questão mundo me chama muita atenção, né? E a agricultura, ela conecta o mundo, ela não é um negócio só da porteira para dentro, né? Como muitas pessoas ainda acreditam que é, né? Então, eu acho que isso também sempre me chamou muita atenção.
E um olhar feminino, né? Com esse multi, assim, né? De querer cuidar de cada detalhe. Porque assim, sabe? Estragava uma máquina. Às vezes não era força bruta. Às vezes era um jeito. Então eu sempre falava assim, sempre falo para minhas filhas, nem tudo é força bruta, né? A maioria das vezes, em qualquer parte da nossa vida, de novo, que eu friso bastante, que na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, não é muito diferente as coisas. Então, é uma questão de jeito, né? Então, eu acho assim que toda vez que precisava daquele jeitinho, né? Vamos com calma, vamos analisar com cuidado, porque essa questão de cuidado é muito da mulher, né? É natural nosso. Então, que eu falo também que tem muito a ver com cultivar, né? Na agricultura, a gente cultiva, e o cultivar é o cuidar, né? Então, a gente acaba... Se você jogar a semente da soja ali e abandonar e só voltar na colheita, o que vai virar, né? Você tá lá, vendo o filho crescer, né? Desenvolver. Então, eu acho que isso deu um toque, assim, no nosso negócio. Dificuldades, se eu for pegar, assim, há um tempo atrás, todas as palestras que eu ia, ou todas as feiras, geralmente era 99% homem, né? Então, tava só eu de mulher lá no meio, no começo, né? Depois, nossa, eu ficava muito feliz quando eu chegava em algum lugar e eu via mais mulheres ou agrônomas ou trabalhando naquele setor, né? Então, isso me deixava... Acho que de uns 5 anos para cá deu um up, né? Exato. Não percebo isso. Acho que as mulheres começaram a ver que elas podiam também estar naquele meio, que estava tudo bem, que tá tudo certo, né? E não só o agronegócio, né? Vários setores. Financeiro, indústria. Eu tava fora. As mulheres estão saindo mais, né? Inclusive, meus professores até trouxeram isso um dia pra gente. Eu acho que era uma... Não vou lembrar exatamente algo que a gente chegou nessa pauta, mas as salas de administração e economia, antigamente, era muito focada em homens, né? Era muito homens que a minha já era cheia de meninas. Então, tipo assim, e não só empreendedores que iam abrir um negócio, aquelas que já iam seguir o caminho traçado pelos pais também. E quando a gente pensa em mulher, quando a gente não, né? Mas uma parcela que eu não digo significativa, porque eu acho que mudou muito hoje em dia, pensa em mulher, vai pensar o quê? Tudo que é mais tranquilo de fazer. Então, quando a gente abre os olhos e enxerga que tem muita mulher também no campo, para muita gente aquilo é o diferencial. E já não é diferencial, é natural isso. Hoje é natural. Já veio natural, então é uma conquista. Assim, da sua geração é natural. Tem que frisar que é uma conquista em relação aos antigos, que elas conseguiram se ingressar, mas a gente também já não pode tratar mais como uma anomalia. Aquilo já é muito natural. A gente já está exercendo nesse mercado, né? Tem razão. E eu acho também, não deixo de lado de ser uma conquista ótima pra gente, mas... por exemplo, a geração das suas filhas, se você tiver filha, por exemplo, já vai ser mais fácil ainda, né? Porque, por exemplo, a minha geração não foi tão fácil, mas para a geração da minha mãe foi mais difícil ainda. Então, conforme a gente está passando, tá mais aberto a isso, né? Hoje em dia a gente já não enxerga em diferentes caixinhas. E eu falo a gente porque eu acredito que a grande maioria já não difere de masculino e feminino. A gente tem que ter, óbvio, dentro de um limite, dentro de um padrão, mas dentro das empresas, as mulheres e os homens, elas trabalham uma complementando o outro. Na empresa, por exemplo, meus colegas, cada um complementa com o seu jeito de ser, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de se comportar. O homem, sim, tem mais algumas habilidades de força, enfim, que a gente nem entra nesse mérito, mas a mulher complementa aquilo por jeitinho de ser. Sim. E eu acredito que isso já vem desde a maternidade. A mulher é muito flexível, né? Agora, separando um pouco, a mulher ela é muito flexível, então ela trouxe isso para as empresas também. A gente vê hoje em dia mulheres em grandes cargos de alto escalão, a gente vê mulher em operacional. Então, não tem mais essa diferença gritante de, nossa, tem mulher. É verdade, é verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal, assim. Como é para você, né, ter uma mãe no agro, né, que é uma referência na região, né, conhecida? Como você se sente? E o que mais te inspira nela? Na verdade, a gente tem uma coisa lá em casa e a gente não é muito de se mostrar. Então, eu até perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, como você se sente sendo uma referência? E eu acredito muito nela, e eu imagino que ela seja referência, assim. Minha mãe tem um jeitinho de ser que ilumina todo mundo. Eu falo que ela ilumina todo mundo. Então, no escritório, inclusive, quando ela não tá, isso sempre é uma pauta que a gente levanta,
Porque é uma pessoa que cativa, uma pessoa que traz ideias novas, que busca aprender. Minha mãe gosta muito de estudar, diferente de mim. Eu gosto mais de fazer. Eu amo aprender fazendo. Minha mãe já gosta de ler, estudar, procurar. E é uma coisa que ela me ensinou desde pequena, mas adolescente é meio teimoso, né? Não, só aprende na dor. E daí, agora que às vezes eu tenho que aprender alguma coisa, grande parte do tempo eu falo, como minha mãe fazia. Ela tem uma coisa que meus pais falam sempre pra mim, pra minha irmã, vocês têm que procurar mais respostas do que pedir, mas muitas vezes eu vou pedir pra ela porque eu quero saber o jeito que ela pensa pra eu entender fazer também. Porque Pra se não inspirar. natural, às vezes ela precisa resolver um problema e eu acho que ela é condicionada a resolver problema desde nova, porque na lavoura mesmo, tinha que fazer acontecer, então eu tinha que resolver, não importa como. E às vezes eu quero saber como pensa também, porque a minha geração, não só de mim, a minha geração em geral, a gente tem tudo mais fácil. Ai, tem tudo no celular, mas o celular não tem a maneira de pensar do ser humano. Então, Precisa do ser humano para dar o comando. e assim, essa forma que ela analisa as coisas, que é muito leve, né? Eu falo pra ela, né? Sou muito leve, muito alegre, cativa, topinho. E eu já sou bem diferente, eu sou uma pessoa um pouquinho mais reservada. Tem meus momentos que eu quero ficar mais calma ali, no meu cantinho. Então, talvez pro outro isso soe como eu sou uma pessoa mais chata, talvez. Só que cada um tem um jeito de ser. E ela me complementa, né? A minha mãe, ela tem esse jeito de tudo tá bom, tá tudo bem, tá tudo pegando foco, mas tá tudo bem, vai se resolver. E sempre se resolve, no pendente parte. Então, acho que isso que é o que mais me inspira, sabe? Que legal. Eu gosto, eu me acho, eu sempre me achei por ter minha mãe super jovem, todo mundo achava que a gente era irmãs. E também porque é uma mãe que vai e resolve problema, eu gosto disso, é um tipo de mulher que eu aprecio. Então, todo mundo reconhece isso e eu me acho mais por ela do que ela mesma se acha. Que legal. Eu gosto muito, adoro. Que bom ouvir isso, né, Liara? Deve ser muito prazeroso, né, ouvir uma cria falando isso, né? Eu só tenho meninos, né? Tenho 2 meninos, você tem 2 meninas, então é um pouco diferente o relacionamento. Mas eu ouço os mais velhos dizerem assim, filho criado, trabalho dobrado. Então, assim, bom, você que já tem uma filha, né, criada, como que você vê, assim, o seu papel? Como você fez com que ela chegasse nesse sucesso que ela chegou, fez uma faculdade, te admira, quer trilhar, né, os seus passos, se interessou pelo agro? O que você acha que você fez, que você conseguiu isso? Carla, eu sempre tentei, a minha forma de criar as meninas, eu fui mãe muito jovem, né? Fui mãe jovem e sou muito feliz pela idade que eu tenho, já ter 2 filhas, uma na adolescência e uma na fase adulta já. E eu sempre tentei direcionar elas para elas puderem ser o que elas quisessem ser, sabe? Então, assim, sem rótulos ou sem um peso, né? E eu sempre tentava mostrar as qualidades e o lado bom do trabalho, da vida, enfim, né? E eu sempre gostei muito que elas fizessem escolhas conscientes, né? Tá, eu sempre perguntava assim, mas por que você está escolhendo isso? Você observou isso, isso e isso, né? Você sempre esteve muito próximo delas? Sim, sempre. Eu tinha sempre tive uma vida bastante agitada, né? Devido ao trabalho mesmo, né? Eu sempre trabalhei bastante. Mas eu sempre dava um jeito de estar perto delas, né? Tinha apresentação, eu estava lá. Tinha reunião de escola, eu estava lá. Tinha uma festinha de aniversário, eu dava um jeito de dar um pulinho e ia lá levar, né? Sempre com responsabilidade de não deixar nada para trás. Quem sabe eu teria que fazer depois, né? Mas sempre procurei estar presente, né? E o que eu vejo, nós como pai, como mães e como pais, a gente sempre está tentando dar uma direção, né? E eu e a Melanie conversando um pouco sobre, ela chegou e perguntou, mãe, como que é ser referência? E até eu fico assim, nossa, referência. Eu acho que a gente é a referência dos nossos filhos, né? E aí, quando se fala, está se falando sobre os nossos filhos, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Porque, assim, a gente ensina nossos filhos com exemplos, né? Então, assim, todo o exemplo e comportamento que a gente tem, eles vão acabar absorvendo, né? Conforme eles entenderem aquilo lá. E quando se trata da parte de trabalho,
Você sempre está dando direção. Só que dos dois lados, tanto do trabalho quanto você ser mãe, muitas expectativas são criadas em cima da gente, né? E a gente também não é perfeito. Até a gente mesmo, né, exige muito de nós. Então, assim, acaba que não tem, assim, uma perfeição. Mas eu sempre tentei direcionar as meninas para elas serem o que elas quiserem ser, né? Assim, ó, cada um tem as suas habilidades, os seus defeitos e as suas qualidades, né? E a palavra que a Melanie usou sobre se complementar é uma palavra que a gente usa muito, porque as habilidades, elas se completam, né? E nós, mulheres, como um todo, a gente também tem que se apoiar uma nas outras, né? Então, quando me fala assim, sobre o mundo feminino, não existe uma competição no mundo feminino, né? Eu acho que existe um apoio, e aí a gente cai naquela palavrinha mágica da sororidade feminina. Então, eu acho que foi isso. Sempre tentei direcioná-las e o objetivo ficar próximo delas. Porque hoje a gente vê a geração da Melanie mesmo, assim, muitas jovens perdidos, né? Que ela já tem um sucesso profissional, já fez uma faculdade, né? Ela tem domínio do que ela aprendeu, mas tem muitos jovens da idade dela que estão perdidos ainda. Começaram vários cursos, não terminaram, né? Por isso que eu sempre achei muito importante o objetivo. Eu sempre gostei de escutar muito as meninas, então eu sempre ouvi muito elas e procurava entender o objetivo, aonde que ela estava querendo chegar, né? Então, em cima desses objetivos que ela sempre me fala, tentar direcionar ou tentar mostrar alguns caminhos que elas podem percorrer, né? Então, acho que foi assim, dessa forma que eu sempre falei. E deu certo, né? E tem mais um projetinho em casa, né? Tem mais um projetinho. Quem sabe daqui uns anos a gente consegue fazer uma conversa, né? Com as três. E ela já tá bem decidida já. Ela quer até então, né? O que ela quer? Ela quer agronomia, né? Olha aí. Mas pode mudar. Eu falei, se mudar ainda também não tem problema. Tá? Olha a influência, né? De estar no meio. É difícil, né? Você nascer no meio e sair fora. Se você tiver uma frustração muito grande, né? Uma barreira muito grande, né? O pai e a mãe realmente não estar ali ensinando, né? Os princípios dessa vida mais simples do agro, né? Porque é apaixonante, né? O agro é apaixonante. É assim, sabe? Eu já venho de uma família de agricultura, né? Então, quando a gente nasce dentro de uma família que já tem um caminho trilhado, vamos falar assim, parece que a gente vem com uma autorresponsabilidade de seguir aquele percurso. Mas eu nunca quis transferir essa carga para as meninas também, vou falar assim, eu tenho que ser do agro porque minha família é do agro, né? Eu sempre mostrava as oportunidades que o agro tinha, que o agro, igual eu te falo, é muito mais do que só a execução da lavoura, né? Ou só a parte administrativa, ele tem N estradas para você poder percorrer e desenvolver um trabalho, né? Ou um projeto ali dentro. Então, assim, agora você quer mudar de ramo, você quer mudar de setor, não tem problema nenhum. Então, eu tentava sempre deixar transparecer com muita clareza. Não sei se eu consegui, né? Mas, assim, eu sempre quis que, elas querem seguir no agro, muito bem, se querem seguir, mas que seja por vontade delas, uma escolha delas, por opção delas, né? E olha como é legal. A Melanie escolheu a administração. Às vezes a pessoa pensa, para eu estar no agro, eu tenho que fazer agronomia. Poxa, ela escolheu a administração e ela tem um grande potencial de trabalhar não só na empresa da família, como em qualquer outra empresa do agro. Isso é muito legal, né, Melanie? E não me arrependo nada, na verdade. A gente é taxado, quem faz administração, não só taxado, até tinha colega minha que falava assim, eu não sabia o que fazer, eu vim fazer DM. A administração é muito ampla, efetivamente. Tem muita gente que não sabe o que fazer e vai para lá e acaba se encontrando em algum ângulo. Seja ele voltado para pessoas, seja ele voltado mais para as exatas, que a gente tem contato com a gente tem contato com matemática, a gente tem contato com contabilidade, RH, a gente tem contato com marketing, até direito. Então, a gente tinha contato em vários caminhos para escolher no final do curso. E, sendo bem sincera, eu quase fiz moda. Falei para minha mãe um dia, falei, quero fazer moda. Minha mãe falou, faz. Vai, minha filha, faz.
Aí eu pensei direito e falei, eu acho que eu não quero mais. E daí só que moda eu queria fazer administração já entrei no ensino médio, já falei, não, vou fazer DM. Aí eu falei, um dia, eu gosto muito de moda e beleza, assim, é mais de hobby, sabe? Não tem problema de fora do Thales, que eu gosto de vestir. E daí eu falei, não, mas eu vou fazer moda. Só que aí eu fui pesquisar mais o que englobava a moda, eu falei, acho que vou fazer administração. Que daí também, se algum dia futuramente eu quisesse ir pro ramo da moda que eu imagino na minha cabeça, eu conseguiria fazer. E eu amo meu curso, né? Então, dá para aplicar assim, você pode fazer uma pós em agronegócio, você vai estar muito bem instruída já do curso que eu fiz, da minha graduação. Então, você tem contato com tudo aquilo que eu estou tendo agora no escritório. É um curso que ele é muito teórico, então você aprende fundamentos. Então, você vai aprender a realidade de uma empresa quando você começa a trabalhar numa empresa. O estágio é muito importante ali, é uma coisa que eu realmente senti. E assim, tudo que eu vi lá atrás, que eu achava chato na faculdade, no primeiro ano de trabalho já caiu um boom na minha cabeça, que era uma das matérias que eu menos gostava. E daí eu falei pra minha mãe ainda, eu falei, vou sofrer demais, porque eu tinha que lidar com gente todos os dias. E RH não era meu. Estudava, porque eu achava interessante, que tem um pouco de psicologia. Só que quando eu caí, eu falei, meu Deus, e agora? Aí deu aquele parte assim, fiquei meio perdido no tempo, porque eu não estava esperando cair de primeiro no RH. Mas deu tudo certo, eu aprendi muito ano passado. Eu acho que foi muito importante também, não, o trabalho, ele é importante não só pra gente no quesito profissional, mas pessoal também. Então, muitos desafios internos que a gente acaba melhorando. É difícil para quem tem vários, mas a gente acaba melhorando e sendo instruído, né? Eu acho que uma coisa que vale a pena a gente só dar uma pincelada quando a Melanie foi escolher o curso dela, né, da faculdade, eu sempre procurei mostrar para ela assim, tá, mas isso você gosta para ser a sua profissão ou isso você gosta para ser um hobby seu, algo que você gosta de fazer fora a sua profissão, né? Porque isso também eu vejo nos jovens que eles confundem. Porque hoje em dia está muito na moda, vamos falar assim, eu sou feliz trabalhando no que eu gosto. Tudo bem, mas aí você tem que entender se gostar também. Eu gosto de trabalhar com isso ou eu gosto para ser um hobby meu, né? Então, era questões que a gente sempre conversou muito em casa também. E com a Tayla também. E essa questão de hobby também, ano passado eu ficava até meio perdida, assim, porque, querendo ou não, quando você tem responsabilidades reais na sua mão, que você tá no setor e você tem que responder por aquilo ali, e a gente tem uma questão também lá do trabalho que é família e trabalho juntos, então a gente tem que saber separar muito bem, dá um peso, assim, pra gente, principalmente pra minha geração, que eu acredito que eu espero que as pessoas não entendam errado o que eu vou falar, mas a gente é muito acostumado com responsabilidade. Nossos pais já vêm facilitando muitas coisas, a gente tem acesso a muita coisa, informação é muito fácil pra gente. Então, quando cai de bandeja na sua mãe, você tem que responder por aquilo. Se você fizer algo errado, vai ser seu problema, te dá um medo maior do que só quando você está na faculdade e quer resolver um case. Bem-vindo à vida adulta. Exato. E ela abre a porta assim e fala, agora vem, que é o que a gente sempre esperou, ficar adulta. Eu já queria voltar, já queria ser criança de novo, brincar no meio do lá e comer, os meninos lá de cima do caminhão e ficar comendo melancia na beirada da estrada. Eu já não queria mais a vida adulta que eu sempre quis ter. Só que daí esse ano virou o ano e você começa a ver que o agronegócio ele é muito flexível. E eu sempre falei para minha mãe os pontos que eu mais gostava da empresa. Do que eu gostaria de fazer e onde eu gostaria de chegar. Então, eu comecei a achar meios que eu consiga alcançar isso ali. E não só a pessoa que planta e colhe. Todo o setor, ele é muito flexível e a gente é o povo mais esperançoso que tem. Que enfia dinheiro na terra lá e reza pro céu pra chover no chão. É verdade. Então, o tal do agricultor tem que ter muita fé. Eu descobri esses dias que a gente é apelidado de chorão. A gente é esperançoso, gente. Bota um monte de dinheiro lá. Vejo meus pais desde sempre enfiando um monte de dinheiro na terra pro negócio nascer. E aí a gente tem anos como esse ano que não vai bem e você vai aprendendo muito, né? Com frustração. Resiliência. Muito. Então, eu acho que pro meu crescimento também tá sendo muito interessante agora. Confesso que ano passado eu tava bem perdida, assim, porque, falando do meu lado agora, olho meus pais e eu tô trazendo meu pai pra essa conversa porque eu acho que é uma figurinha muito importante, nunca deixou de... nunca apagou a minha mãe, muito pelo contrário. Ele tem um jeito mais que bem reservado de todos nós lá. Então... E nunca deixou isso apagar minha mãe. Ele sempre impulsionou, até hoje, continua fazendo isso. Ele tem um papel muito importante. Então, eu poderia deixar de falar dele. E ele faz a mesma coisa com a gente, daquele jeitinho dele de ser.
Então, assim, eu sempre vi os dois fazerem muito, eles entregam muito. E eu acho que as pessoas ao redor também, que entra até naquele quesito que minha mãe falou, que acaba que todo mundo ao redor espera muito da gente. Então, é responsabilidade também. Quando dá algo errado, a gente chega em casa e se frustra. E a gente, eu acredito eu, quanto minha irmã, a gente também tem esse peso de a gente precisa de ser pelo menos 1% disso, não porque eles colocam na gente, mas é porque a gente quer chegar nisso. Você tem um exemplo, né? Em casa. Então, se a gente não for aquilo, talvez seja um fracasso. Então, também é um trabalho que você tem que ir fazendo e tendo cuidado, porque ninguém vai ninguém. E meus pais não estão cobrando isso de mim. E eu fui entender isso nesse ano. Então, fica tudo mais leve. Eu acho que é uma questão de amadurecimento, é uma questão de saber lidar melhor com responsabilidade. Assim, eu nunca tive problema com horário e responsabilidade, acredito eu, né? Mas quando você tem que responder por algo e pode estar errado, dá medo, né? Ainda mais no nosso setor, que é tudo muito grande e de muita responsabilidade. Sim. É verdade. E ainda ter uma patroa e um patrão, né, conhecido. Em casa também. Em casa tem uma patroa e um patrão. Que legal. Mas a gente vê, assim, né, muitas mudanças aconteceram, né, no agro, desde, por exemplo, seu nascimento, né? As mulheres conquistaram muito espaço, né? E hoje a gente tem uma porcentagem muito grande de mulheres, né? Igual quando a Liara disse que ela ia nas reuniões, chegava lá e ela era a única mulher. Também aconteceu comigo quando eu comecei minha carreira. Eu trabalhava numa multinacional, chegava nas reuniões, uma sala lá, um time de 120 pessoas, tinha eu e mais 4 mulheres. Então, é diferente. E assim, e parecia que os homens achavam que eles sabiam mais, né? Porque pela história do mundo, né? Os homens sempre estavam primeiro nos lugares. Então, quando você chegava, parecia que eles achavam assim, mas será que ela dá conta, né? Será que ela vai saber? E depois, né, mais de uma década, eu vejo as mulheres ocupando esses lugares com tanta naturalidade, né? Tantas mulheres que estão indo para o agro de diversos cursos. Então, eu vejo a minha cunhada formada em farmácia e ela tá atuando no agro, né? E ela nem pensava que ela iria um dia estar. E ela tá confortável. Então, assim, várias formações, o agro, ele abriu as portas mesmo, né? As porteiras, né? Para as mulheres. E mudou muito. E eu fico muito feliz de ver como hoje o nosso cenário é legal. Não sei se você lembra, quando foi em 2019, eu fiz um evento de mulheres aqui em Dourados, quando eu trabalhava na Bayer, Mulheres e 2X. E assim, nunca tinha tido, nenhuma empresa tinha feito ainda evento de mulheres. Eu fiz um dia de campo para mulheres, depois a gente fez uma palestra, né? Teve um almoço. Então, imagina, 2019 para cá, são 6 anos, não tem muito tempo. E assim, não tinha havido ainda um evento daquele, né? Eu fui pioneira nisso. E hoje tem vários. Tem muitas coisas, e eu fico muito feliz de ver, né, como que essas coisas aconteceram, né, e estar falando disso no mês de março, né, que a gente tem todo o comércio se fala disso, né, do Dia da Mulher, quantas mulheres passaram por dificuldade para a gente chegar, e hoje está tão bem, né? Tão bem. E você sabe, Carla, que é aquela história, né, quem sabe há um tempo atrás, as primeiras mulheres que começaram a chegar, elas, de uma certa forma, parece que elas perdiam um pouco da feminilidade, né? Eu lembro uma vez que eu cheguei num lugar e eu tava de salto alto, tava de escarpão, adoro usar salto, né? E aí, tipo, todo mundo olhando assim, falou assim, nossa, mas eu falei, por que eu não posso usar o meu salto alto, né? Não, eu vou usar, eu tô numa reunião aqui, mas não literalmente, eu preciso vir de botina, né? Um estereótipo, né? Muito instaurado. Então, você gosta de botina? Vai de botina. Eu gosto de salto alto, eu vou de salto alto. Cada um tem seu estilo. Cada um tem seu estilo. Então, assim, era uma coisa também que eu observava lá atrás, que de repente muitas meninas achavam que, eu tenho que me vestir desta forma porque encaixar. Eu preciso me encaixar nesse determinado setor. E não precisa, a não ser que você goste. Eu gosto de me vestir assim. Beleza, né? Então, é uma coisa também que veio mudando muito, que eu percebi que hoje as pessoas podem ser, as meninas podem ser como elas são. Como elas são. Eu gosto de calça frouxa, vou usar calça frouxa. Gosto de calça justa, vou usar calça justa. Exatamente, né? Então, isso é muito bom, é uma conquista, né? Nossa, é uma conquista. É muito bom a gente viver esse momento agora, né? Colher o fruto de outras mulheres lutaram pra gente hoje estar bem assim. Exatamente. Bom,
pensando, né, nesse mês de março aí, pro Dia da Mulher, queria pedir para você e para Melanie falar alguma coisa, uma mensagem para as mulheres, não só do agro, né, para as mulheres em geral, né, as mães, as que não são mães, né, a nova geração que está aí, um recado para elas, de coração, assim. Meu recado para as mulheres é: você pode ser quem você quiser, do jeito que você é, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, porque você pode admirar uma pessoa, mas isso não significa que você precisa se comparar com essa pessoa, né? Porque cada um tem a sua essência, cada um vai executar aquilo com as habilidades que ou adquiriu ou que são natas delas, né? Então eu acho assim que nós mulheres, a gente tem muito potencial. A gente o nosso próprio corpo, ele é muito adaptável, né? Então, porque a gente tem vários ciclos, né? Fisiologicamente falando, até dentro de um mês. Então, assim, para nós é muito fácil, é um dom natural que a gente tem de se adaptar a vários desafios que aparecem para nós todos os dias, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que confiar muito na nossa essência natural, que é cultivar, né? A gente, querendo ou não, a mulher é um solo fértil, porque a mulher também, ela vem com o corpo preparado para gerar os filhos, assim como a gente tem a terra que a gente semeia sementes e esperem elas darem os frutos, né? Então, e a gente é muito criativa, né? Então a gente tem que deixar a nossa essência falar mais alto para deixar florescer tudo isso que a gente tem dentro da gente, né? Nossa, arrepiei agora. De forma leve, né? De forma leve, de forma com que seja natural, né? Acho que isso que é o mais importante. Porque quando você deixa as coisas naturalmente ir acontecendo, né? Tudo fica mais leve também ao seu redor. Então, você pode ver o problema de fora do mundo, né? A gente olha para aquele problema, ou olha para aquele desafio, que eu não gosto de falar problema, né? Apesar do problema, então eu falo sempre qual que o que eu preciso resolver, né? E a gente deixar fluir, né? Então a gente vai olhando com jeito, como que a gente pode organizar, como que a gente pode fazer de uma forma diferente, né? E seguir. Olha que legal. E você falando assim, né, veio até um pensamento aqui para mim, assim, falei, nossa, mulher comparada com solo, né? E a mulher é um solo fértil mesmo. Então, os homens que trabalham com mulheres, que têm as suas esposas, né? Cuidado com o que você está plantando. Porque a mulher é muito responsiva. Se você tratar a mulher bem, se você cultivar bem aquela mulher, você vai ter um mundo, não é verdade? Agora, se você também trata ela com indiferença, né, quer passar por cima dos valores dela, você também vai receber tudo de pior. Porque na hora que você falou solo fértil, me veio isso na cabeça. Eu falei, cara, mas é verdade. Uma mulher que é bem cuidada, que é bem tratada, você vê o brilho dela, né? Como ela te dá tudo a mais, né? Ela frutifica mesmo. Ela frutifica. E eu acho que esse dom que a gente tem de cultivar, né, cai muito nessa questão de sustentabilidade que o mundo está tão focado em desenvolver cada vez mais, né? Então, a gente tem muito a ver com isso, né? É mesmo. Porque estamos bem conectados com isso. Sim, a gente é da transformação, né? Uhum. A gente é da transformação. Então, tudo ao redor sempre está se transformando e evoluindo, né? E por isso que a gente consegue contribuir, porque para nós é um dom, né? É um dom. É um dom. Que bonito. Que bonito, muito bom. E você, Melanie, que recado você quer deixar para essas mulheres que estão assistindo? Eu acredito, na verdade, complementando um pouco o que a minha mãe falou, eu acredito muito que a gente complementa o lugar, inclusive. Então, a gente é muito flexível, a gente já sabe que a gente consegue lidar bem com responsabilidade. A mulher naturalmente já vem com isso de ser mãe, que eu acho que é a maior responsabilidade de todas. Então, uma empresa talvez seja fichinha. Claro, se você souber fazer uma gestão, bem feito. Mas a gente complementa o lugar. Então, a gente não precisa mais ficar em caixinhas, se enquadrando, não, tem que ser assim para eu caber aqui, ou tem que ser assado para funcionar ali. A gente já funciona muito bem, a gente é muito flexível, a gente consegue lidar bem com as diferenças.
E a gente, junto com os nossos colegas homens, dentro do trabalho, a gente se complementa também. Cada um com a sua maneira de ser, cada um com aquilo que tem para entregar. Então, eu acho que fazer essa junção e não ficar se separando tanto, não ficar, hoje em dia, se menosprezando tanto. Nossa, por que ela consegue e eu não consigo? Não só em relação ao homem, eu acho que é mais... A nossa briga hoje em dia não é um espaço pelo homem, é uma briga interna. Nossa, querendo provar para nós mesmos que conseguimos fazer. E a gente consegue fazer. Então, não é mais provar para os outros ou provar para o meu CEO que eu posso chegar lá. É provar para mim mesmo. Acho que é o maior desafio hoje em dia é acreditar na gente. Então, é um trabalho a ser feito. A gente consegue muito, a gente entrega muito. A gente é filha, a gente é mãe, a gente é irmã. Então, não tem nada que tenha maior responsabilidade do que essa. Então, trabalhar hoje em dia, se desenvolver profissionalmente, já vai ser um maior mérito da nossa vida. A gente não tem essas diferenças mais gritantes. É só fazer. Acho que é só fazer. Sem medo, sem ter medo de falar, sem ter medo de se mostrar. O que o outro vai achar, o que o outro vai achar não interessa mais. E eu acho que é sobre isso, né? Eu senti muito isso e é uma coisa que eu também venho desenvolvendo em mim. Se a gente tem que provar para nós mesmos que a gente consegue, mas a gente consegue fazer. É verdade. É verdade. Então, Deus nos concedeu essas habilidades, né, os dons naturais. É só agarrar. Que legal. Olha, emocionante esse episódio de hoje, hein? E eu gostaria de agradecer. Liara, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Melanie. Fiquei muito feliz, muito honrada de estar com vocês duas aqui. E convido vocês para nos acompanhar, seguir o Cearama Conecta e estar conosco no próximo episódio. Obrigada pela atenção, por ter assistido até aqui. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar.